Exercício 01, nós temos aqui o cálculo de todas as derivadas parciais de segunda ordem. Como o conteúdo é derivada de ordem superior, nós temos aqui calcular todas as derivadas parciais de segunda ordem. Na letra A, nós temos o seguinte exemplo: a função f de x e y igual a x à terceira e y à segunda. Então, primeiramente, como ele quer encontrar o que, encontrar derivadas de segunda ordem. Primeira coisa que você faz, derivar a primeira ordem. Derivar a parcial f em relação a x, que vai ficar 3x2 y2, e derivadas parciais de f em relação a y, que vai dar 2x3 y. Você deriva o y, 2, x é constante e o y ficou derivado. Em relação a x, 3 diminui 1 grau e aqui fica constante, porque é derivado em relação a x em relação a y. De posse disso, vamos ao segundo ponto. Segundo ponto, nós temos a derivada parcial de f de segunda ordem em relação a x duas vezes, Então vai ficar o quê? 6x y2. Derivei somente o x. 2 vezes 3, 6. E diminui um pontinho aqui no 1 e o y ficou constante. E a derivada segunda de f em relação a y duas vezes vai ficar 2x terceira, que o y agora derivou em uma unidade. E assim você tem a derivada em relação a x. Como ele quer todas, aí você, em terceiro ponto, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai derivar duas vezes a função f, Só que primeiro você derivou em relação a x e agora você vai derivar em relação a y, tá bom? Como é que vai ficar? Você vai ter, agora em relação a y, porque estava derivado em relação a x. Então, eu trago ela para cá. Então vai ficar 3x2, duas vezes 3x2 constante e o y derivou. Tá bom? Para fechar a resposta, nós vamos ter 6x2y, tá bom? E a derivada 2f em relação a y, que é essa aqui, e depois em relação a x, vai ficar o que estava derivado em relação a y, só que agora eu vou derivar em relação a x. 3 vezes 2x2y, que vai ficar 6x2y, tá bom? E ficou dessa forma. E aí está feito todas as derivadas parciais de segunda ordem. Todas, calcule todas as derivadas parciais de segunda ordem. Tá bom? Isso aqui foi a primeira questão, letra A. Encontrar todas as derivadas de segunda ordem. Na letra B, também vamos encontrar todas as derivadas. Lembrando que z igual a e elevado a x² menos y². Tudo isso no expoente. Então vamos lá ver como é que vai ficar. Já vimos em outras aulas que z é a mesma coisa de f de xy, que vai ficar e elevado a x² menos y². Primeira coisa que você faz, derivar a função em relação a x, que vai ficar derivado do expoente ele mesmo, multiplicado pela derivada da interna, derivada em relação a x. Que isso vai ficar o quê? Derivar aqui em relação a x, vai ficar, isso aqui vai constante, vai zerar, 2x multiplicado pelo que está no expoente.
assim, tá bom? E você vai derivar a função em relação a y, tá bom? Derivada em relação a y. Vai ficar o expoente vezes a derivada da interna, né? Vamos derivar logo aqui, vai dar menos 2y. Tá aí. Então, no final vai ficar menos 2y elevado a x2 menos y2. Tá feito aí a derivada da função. Aí você vai derivar duas vezes agora. Derivada segunda de f em relação a x2 vai ser o que sobrou lá, né? Derivada do produto. É interessante que você, como é em relação a x, né, você vai fazer a regra da cadeia, regra do produto para cá, que vai ficar 2x, você vai derivar vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Como se fizesse um roteirinho aqui, tá bom? Botar uma linhazinha aqui para saber que vai derivar em relação a x. Então vamos lá. Derivar aqui em relação a x vai ficar só o 2. Repete o restante. Mais, repete isso aqui, vezes. Derivar isso aqui, a mesma coisa que você fez aqui por cima, né? Vai ficar ele mesmo. Elevado a x2 menos y2 vezes a derivada da interna. Como é em relação a x, vai ficar 2x, tá bom? Feito isso, organizando aqui, vai ficar 2 elevado a x2 menos y2 mais 2 vezes 2, 4x2 elevado a x2 menos y2. Vai ficar assim. Aqui a gente ainda pode melhorar um pouquinho, que vai ficar assim, né? 2 mais 4x2 elevado a x2 menos y2. Então, isso aqui é a derivada segunda de f em relação a x2. Ficaria assim. Mesma coisa para y e as outras derivadas.